Ó, E não o ficar... seguir a trilha, né? O seguir a trilha, que significa não empacar, ou não atolar, né? Gosto de dizer, né? Não atolar, ou não parar, porque às vezes a gente nem tá atolado, a gente só tá parado, sabe assim? Você tá tipo, não, e não ação, né? Você não tá indo, entendeu? Não tá entrando em campo, né? Não necessariamente atolado já é um estágio à frente, vamos dizer, né? Atolado é quando você quer sair, mas não consegue, né? O estar parado é você não, tipo, às vezes você não tá afim de, sabe, de assumir o compromisso com aquilo, às vezes você não tá suficientemente motivado para assumir um determinado compromisso, né? É um pouquinho diferente, assim. Então, assim, pra gente não ficar nesse lugar, né, tem uma crença que é importante trabalhar, que é uma coisa que eu costumo dizer que é assim, não é para toda a vida, porque nada é para toda a vida, né? E se a gente sabe que nada é para toda a vida e não é para toda a vida, a próxima decisão que a gente vai tomar ou o próximo comprometimento que a gente vai tomar, fica mais leve e suave tomar, né? Porque do mesmo jeito que você pode, num determinado momento, chegar à conclusão de que você já aprendeu tudo com aquilo, você pode dar um próximo passo, você também pode desistir daquele projeto, né? Parar aquele projeto para ingressar num próximo. Só que quando eu falo assim, parar aquele projeto para ingressar num próximo, esse próximo, ele está conectado com aquele próximo projeto que você fez, entendeu? Então, se você não toma o próximo passo, não vai surgir o segundo próximo passo, porque ele está conectado com o primeiro próximo passo que você tem que tomar. E às vezes a gente fica parado num lugar esperando que aquele segundo próximo passo apareça, sabe? Aquela segunda próxima opção apareça, ou aquela oportunidade apareça. Só que aquela oportunidade só aparece a partir dessa, né? É alguma, por exemplo, sei lá, você vai fazer uma viagem e você fala, ai meu Deus, mas não é bem para esse lugar que eu gostaria de estar. Gostaria de ir para tal lugar, mas tal lugar nesse momento não dá, né? E o que está surgindo agora é a possibilidade de fazer uma viagem mais curta. Então vá, né? Porque pode ser que justamente porque você fez essa próxima viagem, você vai encontrar alguém nessa viagem que vai te possibilitar fazer a segunda viagem de uma forma mais robusta. Então, a diferença das pessoas que caminham e vão andando e vão abraçando os próximos projetos sem esse medo, vamos dizer assim, da pessoa que não vai, eu acredito muito nessa coisa de ir mantendo, né, um movimento, porque esse movimento vai gerando as novas oportunidades. Então é quase como se você fosse alimentando, vamos dizer, a máquina das oportunidades, né? E quem não vai, né, não alimenta a máquina das oportunidades. Por quê? Porque você não está onde você deveria estar para você receber a oportunidade, né? Você está parado. E quando você está parado, você não está onde você deveria estar, que é o teu próximo move, né? O teu próximo movimento. Só que agora sim, tudo que você pega para fazer tem que estar 100% comprometido, né? Porque se você não tiver 100% comprometido, você não está lá 100%, né? Não é só falta de comprometimento, você não está 100%. E se você não tiver 100%, você não tem possibilidade de se alinhar com a percepção do que está rolando ali, né? Então você nem enxerga aquilo como uma oportunidade. Então, o que eu sinto muitas vezes é que numa intenção, né, ou numa idealização de que o projeto perfeito vai vir, às vezes a gente perde o projeto perfeito, porque o projeto perfeito é a construção desse movimento, né, que vai acontecendo. E não é um movimento pelo movimento, né, é um movimento no sentido de ir encontrando as pessoas que você tem que encontrar pelo caminho, né. Não é a oportunidade que vem na nossa direção, é a gente que vai na direção da oportunidade, né. Então, se você não vai, não acontece nada, né? Inclusive, você nem descobre do que você gosta e do que você não gosta. Porque você fica imaginando que você não vai gostar, entendeu? E aí você não tem essa chance de experimentar, né? Quando a gente é afetado pela energia do outro, né? Isso significa que você está conectado com o outro, né? Então, você é afetado pela energia do outro, tá? Só que... como que você não faz isso? É você se conectar, você estar conectado com outras coisas além do outro. Porque é inevitável a gente se conectar com o outro, né? Isso é uma coisa do dia a dia da nossa, vamos dizer assim, da nossa experiência de vida, tá? Entretanto, se você também está conectado com outra coisa, que é, por exemplo, teu projeto pessoal, né? Você consegue, quando você perceber que você está vazando energia aqui, você percebe, você consegue trazer você de volta e voltar, vamos dizer assim, a usar a tua energia para cá, né? Porque a conexão que a gente tem com o outro leva a gente a perder energia, como se fosse imagina um tubo, né? Você está perdendo energia para aquilo lá. Se você tem, se você tem um outro lugar ali, né, que às vezes nem é vaso comunicante, às vezes é pior, né? Você fica, vaso comunicante, chega uma hora que equaliza, né?
Só que às vezes nem é vaso comunicante, às vezes você fica com nada e a pessoa fica lotada, né? Então, o lance é assim, se você está conectado, né, com um outro projeto, né, você está conectado com o teu projeto de vida, ou seja, com as coisas que você quer realizar, se você tem clareza disso, né, que é onde eu quero estar e o que eu estou construindo, quando você percebe isso, você tem a sacada, tipo, cara, estou desperdiçando energia aqui, vou cortar aqui e vou trazer... Não vai faltar lá. eu vou me trazer de volta para jogar para cá, né? Então você muda o foco, esse é o jeito. Agora, se você não tem um projeto, você não tem para onde ir, você vai ficar um zumbi naquela relação lá, né? E então, por isso é tão fundamental você ter um projeto, mesmo que ele seja um projeto que não é o projeto da tua vida para o resto da vida, mas é o projeto que você tem para este momento, né? E que de uma certa forma está levando você a aprender, a se desenvolver, está te desafiando. E aí você faz isso, você fala, cara, vou jogar minha energia para outro lugar. Então você tem como se fosse uma opção, né? Você fala, cara, você tem uma escolha, né? Vou continuar aqui nesse lugar ou eu vou migrar para cá, né? E aí você consegue se jogar lá para outro lado. Como é que faz para não se deixar levar pela energia do outro? Sabe quando assim você tá batendo um papo com alguém e aí você sente que tipo, a tua energia tá se esvaindo e quando você termina a conversa você tá tipo assim, simplesmente destruído, né? Como que faz para não estar sequestrado, vamos dizer assim, pela energia do outro ou por uma interação? Principalmente agora, né, gente, que a gente tá num momento em que tá todo mundo com uma demanda emocional diferente do que é no dia a dia. Não tem como a gente evitar, né, essa interação, vamos dizer assim, no dia a dia, né, gente? Porque como que você vai evitar? Às vezes é uma pessoa que tá ali do nosso lado, né? E às vezes, gente, a gente pode perder energia até numa ligação telefônica, né? Não precisa estar pessoalmente nem nada disso. Às vezes a gente pode estar numa aula até, né? Coisa assim. Então, imagina assim, ó, que quando a gente está com uma pessoa, a gente está como se fosse com um tubo, assim, tá? Que é uma conexão entre eu e aquela pessoa, tá? Se você consegue perceber, porque a gente consegue perceber, chega um determinado momento, você consegue perceber, ainda mais se você tiver um nível de autoconhecimento já iniciado, né? Você começa a perceber que, tipo, que as coisas que a energia tá indo, entendeu? Aí, por isso que eu falo sempre que é super importante você ter um projeto de vida, né? Então, além de você ter uma conexão com as pessoas todas, você também tem uma conexão que vai além das pessoas, né? Uma conexão com o teu projeto de vida, com alguma coisa que você está construindo, né? Ter clareza de alguma coisa que você está construindo. É como se você tivesse daí a opção de para onde você pode ir além daquela relação, sabe? Quando eu falo isso, assim, você está presente numa relação, tá? Daí você percebe que isso está acontecendo. Então você tem um tubo ali. Lembra que você tem outros, vamos dizer assim, outras conexões com outros pontos também, com um projeto, por exemplo. Então, naquele momento você vai poder lembrar que você pode cortar um pouquinho a tua dedicação a essa conversa, vamos dizer assim, né? E quando eu digo dedicação à conversa, é a dedicação de ficar dando, né? Não é cortar a relação, tá? É uma coisa mais sutil. A dedicação de ficar dedicando o seu tempo a isso, e você pode opcionalmente lembrar que aquele teu projeto também precisa de energia, tá? Nesse momento você tem uma opção, você pode simplesmente se resgatar e se levar para um projeto. Entende? Por isso que é tão importante ter clareza do projeto pessoal, mesmo que esse projeto seja uma coisa do momento, sabe? Uma coisa que não é o projeto da tua vida, mas é um projeto que naquele momento ele é o projeto da tua vida, né? Que é o projeto da tua vida? É um projeto que faz com que você evolua, que faz com que você se desenvolva, aprenda, né? Então você faz isso, olha, imagina, bem um movimento mesmo, imagina que você está se resgatando, né? E nesse momento você está levando a tua dedicação de combustível para um outro lugar. Se você não tem esse projeto, né, você fica como se você estivesse com o leme solto, né? Então, o primeiro vento que te pega você é levado para a primeira demanda que acontecer. Então, não é uma escolha, né? É quase um sequestro. Você só tem um projeto. E aí quando a gente se agarra aos problemas dos outros, né, não é só, tipo assim, né, a gente não tá vítima do outro, né, o que a gente tá na verdade é com a intenção de ser na verdade um herói do outro, né, a gente quer ajudar, a gente tem essa intenção de, nossa, eu quero fazer alguma coisa por aquela pessoa, né, por quê? Porque a gente quer ser herói da vida das pessoas, né. Então, por conta disso que é importante também você ter um projeto para você realmente ser o herói de quem escolheu, né,
ser ajudado, porque não basta só você saber dizer, você também tem que ter pessoas à sua frente que saibam ouvir, né? Senão você fica falando pro vento aqui. Quando é com relação aos pais, né, o que eu costumo dizer é assim, a gente tem um primeiro momento, né, como pai, mãe e tudo mais, que é o momento de você prover, né, depois você tem um segundo momento que é o momento de você educar, né, passar valores e tudo mais, e você tem um terceiro momento que para mim é o momento mais lindo, né, que é o momento de inspirar, né, que é quando a gente começa a partir de voltar à dedicação aos nossos projetos pessoais e inspirar aquelas pessoas que estão ali com a gente a também querer ser adulto, né? Porque às vezes o pai e a mãe, enfim, a gente tá levando uma vida tão miserável, né? E fica reclamando que os filhos não querem assumir a responsabilidade de uma vida adulta, né? Mas às vezes a gente não tá conseguindo inspirá-los a ter uma vida adulta, porque a nossa vida às vezes não tá tão legal, né? Então, na medida em que a gente tem uma vida legal e a gente tem projetos pessoais e está realizando, esse é o melhor caminho de sair na frente, né? Liderando uma vida que está fazendo sentido pra gente. E aí, se a gente vai vivendo uma vida que está fazendo sentido pra gente, os que estão vindo atrás, né, que estão os mais jovens, eles também vão querer crescer, né? Ou seja, vão querer assumir responsabilidade, porque a opção passa a ser, então, ter uma vida adulta que faz sentido para eles também, já que a gente está tendo uma que faz sentido pra gente. Por isso, tão importante estar conectado sempre com a inovação, tá? Independente do momento que tá, né? Por exemplo, agora é um momento extremamente árduo, né? Entretanto, um momento de inúmeras possibilidades, né? É porque muita gente acha, né, que não tá tendo resultado na vida porque falta autoconfiança, né? E é o contrário, né? É tipo assim, porque não adianta você querer ter autoconfiança para poder ir a campo, né? Porque uma coisa nasce antes da outra, que é assim, você vai a campo para poder fazer as suas pequeninas conquistas, para ir empilhando conquista, que vai, como se fosse um músculo, te construindo a autoconfiança. Então, não tem como você ser uma pessoa autoconfiante. Ninguém é uma pessoa autoconfiante, nasceu autoconfiante, né? É que a pessoa vai, né? Mesmo sem ter autoconfiança, ela experimenta. E aí a diferença só é que a pessoa, quando não dá certo, né, por algum motivo, essa pessoa que, entre aspas, parece ser uma pessoa autoconfiante, o que ela faz é que ela não para, né? Ela vai lá e tenta de novo, ela vai lá e tenta de novo, né? Então, nesse tentar de novo, ela nunca fracassa, né? E aí, se ela nunca fracassa, ela também não vai tendo esse olhar sobre ela, né, de que tá fracassando. Aquela coisa não deu certo porque é para fazer um outro movimento. Então, ela vai pegando informação a partir daquilo que não dá certo. Em vez de ela pescar o fracasso, ela pesca a informação. Então, ela vai fazendo uma construção de inteligência e vai, a partir dali, sabendo mais coisas sobre aquele caminho. Olha, esse aqui não dá certo, esse aqui dá, esse aqui não dá. Como se fosse um cientista da própria vida, né? E esse experimentar, né, a própria vida é que vai fazendo com que a gente vai ficando mais autoconfiante a cada movimento. Na real, é isso que acontece. Eu tinha uma visão ao contrário, de que precisaria de autoconfiança para gerar o movimento, que ia gerar resultados, mas que se não der passos, não gera essa musculatura, né, da autoconfiança. Então, não tem como, né? A autoconfiança, ela nasce, se você olhar a autoconfiança com uma lupa, né? Os tijolinhos que estão dentro da autoconfiança são as conquistas. Eu consegui. Esse conseguir que é a construção. Eu costumo dizer, né, que o melhor jeito da gente mudar alguém, especialmente, geralmente quando a gente quer mudar alguém, né, ou a gente quer que alguém mude, é alguém que a gente gosta, né? Assim, né? Porque senão a gente não queria que aquela pessoa mudasse, que a gente percebe um potencial e não consegue e quer que aquela pessoa mude. Então, imagina assim, que você e essa pessoa, vocês têm um encaixe, tá? Vocês funcionam de uma maneira que é um encaixe, como se fosse um mosaico, né? Mosaico porque, né, tem o self-mosaico, o mosaico individual, e tem o mosaico que é o nosso encaixe com o outro, tá? Então, imagina que entre você e essa outra pessoa tem esse encaixe, né? O que acontece? Se essa pessoa tem que fazer uma mudança, né, e você não faz uma mudança, fica complexo, porque é como se ela tivesse que desencaixar de você, fazer uma mudança e depois ela tem que esperar alguma coisa diferente, como se fosse um quebra-cabeça, tá? Imagina isso. Ela tem que esperar alguma coisa diferente de você para ela reencaixar com você, porque daí não encaixa mais, né? Se essa pessoa muda e vocês ficam desencaixados, vamos dizer assim, nessa mecânica que já está viciada ali de funcionamento. Então imagina que se você faz o teu processo de mudança, se você muda, né? E mudar, gente, às vezes é simplesmente deixar o outro em paz.
sabe? Por quê? Porque às vezes eu não tô deixando ele em paz, esse é um jeito, né, que tá ali funcionando sempre com essa expectativa, eu tô cuidando da vida do outro. Se eu vou cuidar da minha vida, se eu vou fazer alguma pequena mudança na minha vida, eu já desencaixei dessa relação no sentido assim, eu já não tô funcionando na mesma lógica. É a melhor, vamos dizer assim, é a melhor provocação, né, que a gente pode fazer para o outro, ou o melhor estímulo que a gente pode fazer para o outro, para ajudar o outro a mudar, né? Porque quando eu faço esse desencaixe e vou cuidar da minha vida e vou fazer um movimento diferente, e às vezes esse movimento diferente é simplesmente deixar o outro em paz, nesse momento eu desencaixei do outro, então ele está livre de mim, né? E livre de mim, talvez ele tenha alguma chance de mudar, ou não. Tá? Agora, encaixado desse jeito, não tem como mudar, porque você fica tipo, meio que, sabe, imagina que tá todo mundo, você tá tentando carregar o outro, né? E aí, às vezes, a gente é meio prepotente mesmo, sabe? Às vezes a gente acha que a gente pode, né, cuidar da vida do outro, que a gente sabe o que é melhor pro outro. Só que, às vezes, essa própria pessoa, ela não tá, esse outro que eu tô chamando, né? Ele também não tá vendo a gente mudar nada na nossa vida. Então, é como se tivesse incongruente, sabe? Então o mental daquela pessoa meio que fala assim, cara, mas eu não tô entendendo o que uma coisa tem a ver com a outra. A pessoa tá falando que eu tenho que mudar, mas ela mesma não muda, né? Mesmo que ela não perceba conscientemente, a alma dela percebe, né? Que alguma coisa não tá mudando, tá encaixada igual, né? E às vezes até acontece assim, mas eu falei que ia fazer assim, falei e sustentei uma semana, depois dessustentei, encaixei de novo, né? Então, eu acho que a melhor forma da gente ajudar o outro a mudar é libertar o outro da gente, né? É libertar o outro da nossa expectativa de que o outro mude, né? É mais no sentido assim, eu falei deixar em paz, mas eu vou fazer uma correção. É libertar o outro da nossa expectativa. Tá? Porque às vezes a gente também gera uma expectativa de mudança que fica grande demais para o outro, sabe? E aí, às vezes, ele também nem consegue fazer o movimento porque fica grande para ele atender a nossa expectativa, tá? Então, eu diria mais que é libertar, né? Eu usei a palavra deixar em paz, mas vamos ajustar esse comando, é libertar, se soltar, deixar o outro livre para poder fazer um movimento tranquilo, elegante e vagaroso dele fazer a própria mudança dele, né? Tá bom? A melhor forma da gente não ficar usando o outro como desculpa para não cuidar da nossa vida, porque a gente faz muito isso, né? De usar o outro como desculpa de por isso que eu não tô conseguindo fazer o meu movimento, né? E aí a gente tá num lugar esquisito, né? Que é terceirizar a responsabilidade pro outro daquilo que a gente não tá conseguindo fazer, tá? Então, sim, às vezes a gente tem que estar cuidando de alguém, às vezes a gente está envolvido com um familiar e tudo mais. Entretanto, sempre vai sobrar um tempinho, né? Vamos dizer, eu não diria nem sobrar. Sempre a gente tem que dedicar um tempo para ter uma energia de qualidade para cuidar do outro. É uma questão de amor não ao outro, é uma questão de amor, antes de mais nada, a gente mesmo, né? Porque se a gente quer dar amor ao outro, a gente precisa estar transbordando de amor, né? Próprio, vamos dizer assim. Então, se você cuida de você num espaço de tempo, você está cuidando de subir tua energia, se abastecer, aí sim você vai poder, vamos dizer assim, cuidar da outra pessoa, né? Sem energia não tem como você cuidar da outra pessoa. Por quê? Você até cuida, mas vai chegar uma hora que a tua energia vai ficar super baixa e o que vai acontecer? Alguém vai ter que vir cuidar de você, né? E aí vai gerando um ciclo de infelicidade, né? Porque ninguém tá bem daí, tá todo mundo no negativo, dando o que não tem, né? Eu até vou ser um pouco mais direta, assim, de uma falta de noção pessoal, né? Sabe assim? De não perceber, de não estar percebendo que o que a gente está dando não é uma energia quando a gente está cuidando e não tem energia, a gente não está cuidando, né? A gente está carregando um fardo, né? E cuidar significa a gente estar repleto de energia boa e ser capaz de dar essa energia boa para possibilitar que o outro faça o caminho que é dele, que muitas vezes ele tem um caminho ali, a outra pessoa que a gente ama tanto, tem um caminho para percorrer ali, e lembrar que a gente está ali para facilitar o caminho, né? E facilitar o caminho significa dar a nossa boa energia, né? E não encarar o outro como um fardo, né? E se a gente está com uma energia baixa, a gente vai ter que encarar o outro como um fardo porque a gente não tem energia. Então, aquilo vira um fardo mesmo, né? Então, por isso que o estar cuidando de si não é um processo, não é um comportamento egoísta, né? É um comportamento de estar responsável por aquela pessoa que a gente está cuidando, né? Então, se a gente guarda um espaço, investe um espaço de tempo
para estar se energizando, envolvido com projetos que são diferentes daquele, para que a gente possa subir nossa energia, quando a gente for cuidar da pessoa que a gente ama, a gente vai estar repleto de energia, tá? Então é mais nesse sentido assim. E mais do que tudo, né, é um momento da gente subir uma coisa que eu costumo chamar de inteligência individual, né, que é esse nosso autoconhecimento, essa nossa capacidade de perceber mais sobre a gente, né, os nossos pontos de desenvolvimento, os nossos pontos fortes, os nossos pontos que a gente já tem, que estão em potencial, mas não estão manifestados. Enfim, tudo isso aí, né, ou seja, né, resumindo assim, o jeito como a gente funciona, saber mais sobre o jeito como a gente funciona, o que é eficiente, o que está ineficiente e quais são os potenciais que a gente tem e que a gente não está conseguindo manifestar por alguma coisa, né, e às vezes por falta de estímulo interno, né, é o que eu chamo de inteligência individual, né. E é justamente aquilo que vai dar pra gente a possibilidade de a gente experimentar mais da vida. Eu acho que a gente pode ser mais... Eu gosto muito da metáfora de que a gente pode brincar um pouquinho mais, sabe, com a nossa vida, levar as coisas um pouco menos a sério, né, no sentido de não precisa ser tudo tão perfeito, sabe, não precisa ser tudo tão rígido, não precisa ser tudo tão, vamos dizer assim, profissional, sabe, aquela coisa assim. A gente pode brincar um pouquinho mais, né, entretanto tem um lugar que a gente tem que levar mais a sério, né, que é o nosso tempo de experiência de vida, ou seja, a gente tem um tempo para experimentar a nossa vida, e esse tempo todo mundo sabe, tem um começo, tem um meio, tem um fim, né. Então eu acho que isso tem que ser levado a sério, né, é o nosso, vamos dizer assim, a nossa área de experimentar mais a vida. E aí dentro disso a gente pode, que nem a Natália falou aqui, levar menos a ferro e fogo, né? Leva a sério a possibilidade de poder usar a nossa vida profissional para brincar um pouco mais com as nossas possibilidades, né? Com aquilo que a gente pode fazer. E como que a gente sabe se a gente está brincando menos ou pouco com as nossas possibilidades? Quando a gente está em área de conforto, se você já está fazendo uma coisa, que você já domina, que tudo que você está fazendo ali você já sabe de frente para trás, de trás para frente, das duas uma, né? Ou tá na hora de você começar a ensinar, né, e transferir esse know-how para alguém, ou pode ser que esse caminho, né, seja para você poder dar um upgrade, ou seja, você pode fazer de um jeito diferente aquilo que você faz hoje. Além de garantir a evolução, garante uma outra coisa que é genial, né? A gente às vezes fala bastante de evolução e é importante, né, gente? Evolução é importante. Mas tem uma outra coisa que é genial também, garante a gente encontrar pessoas que estão fazendo o mesmo movimento, sabe? É muito legal, sabe? Assim, tipo assim, cara, eu nunca... Teve uma vez que alguém falou pra mim assim, Miriam, você viaja sozinha de vez em quando, né? Eu nunca viajei sozinha, uma mentorada minha falou esses dias. Falei, cara, viaja, é muito legal, né? Viajar sozinho, por exemplo, não dá agora, né, gente? Que a gente tá nesse momento de pandemia, mas quando der, né, quem nunca fez, faça essa experiência, sabe? Viajar sozinho, por exemplo, é um movimento que faz a gente fazer um esforço maior na nossa interação, sabe? Quando a gente está com alguém, a gente fica preguiçoso, a gente só interage com a pessoa com quem a gente está viajando, né? E quando a gente está sozinho, a gente interage com gente que você não ia interagir, entendeu? Porque você está sozinho, né? E aí você vai lá e faz um movimento, né? Tava aqui agora há pouco um amigo meu que eu conheci na minha última viagem sozinha, né? Que eu fui para Piracanga e encontrei uma pessoa genial, incrível, assim, né? E que talvez se eu tivesse acompanhada com amigos, um monte de gente, talvez a gente não tivesse nem conversado, né? E é uma pessoa que com certeza compartilha valores, até pelo tipo de profissão que ele tem e tal. Pequenas coisas, gente, a gente acha que precisa de coisas grandes, né? O mais legal, né, desse caminho de escolher, vamos dizer assim, aumentar o nível da nossa inteligência individual, né? Gente, inteligência individual é isso aqui, ó, é saber mais sobre a gente, né? Quando a gente escolhe esse caminho, para mim, assim, o que tem de mais lindo é justamente isso. É as pessoas que a gente encontra pelo caminho e que decidiram fazer o mesmo movimento, sabe? É quando a gente começa a ver o brilho no olho das pessoas porque escolheram fazer esse mesmo caminho. Então, assim, gente, tudo bem a gente reclamar, né? Porque é uma coisa inerente, né, gente? Não tem como a gente, de vez em quando, não reclamar um pouquinho, tá? Só que é um desperdício, sabe? A gente ficar nesse circuito da reclamação, né? Porque a gente tem que acordar e sair logo. Não é não reclamar, tá? É sair logo da reclamação. Então não é ir para esse lugar, não ir para esse lugar do mimimi, porque a gente não é perfeito, né?
Entretanto, a gente pode ir na busca, né, daquilo que é melhor para nós, ou seja, sair daí e voltar logo para esse lugar, que é o lugar de, cara, o que eu vou fazer então com isso que a vida está me apresentando, né? E a partir daí a gente fazer movimentos que sejam diferentes. Quando a gente fala assim, que pena, cheguei atrasado, nesse momento é como se a gente saísse do lugar onde a gente tá, entendeu? A gente nunca chega atrasado pra nada, sabe? A gente tá na hora que tem que estar, né? E se você encara como não cheguei atrasado, você não perde nada. Porque se você falar, cheguei atrasado, você se desloca, né, para um outro lugar. Então, não chegou atrasado, chegou aqui, pegou o que tinha que pegar e o restante depois assiste no replay ou numa nova oportunidade, tá bom? Então, a gente nunca tá atrasado, a gente só tá atrasado se a gente se desgruda do grupo onde a gente tem que estar, sabe? Se a gente solta a mão do lugar onde a gente tinha que estar, né? Aí a gente fica atrasado. E o lance do potencial, o perigo do potencial é que se a gente olha para o potencial, né, a gente sente que o troço é gigante, né? Porque tudo que é potencial é poderoso, né? E aí se a gente pega aquilo lá, daquele jeito, e a gente quer fazer, e a gente gruda isso com o que poderia ser manifestado, vira uma coisa chamada expectativa. Entendeu? E aí, se a gente conectar com essa expectativa, né, o que pode ser manifestado, conecta com uma expectativa e não coloca as metas intermediárias para gerar o tal do sonho, o que poderia ser, aí ferrou. É porque você nunca vai entrar em campo. Porque nunca você vai conseguir já na largada sair daquele jeito que tá ali, entendeu? Então, o que tem que estar acontecendo aqui no meio é que você tem que ter as metas menores, né? Sim. As que a gente chama de metas intermediárias, que vai levar você a chegar naquele lugar lá, né? Sabe? Porque senão, né, o teu lado... Elas vão ajudar a criar o caminho, né? Isso, vão ajudar a criar o caminho. Não, você tem que saltar sem ponte. Exatamente. Daí você não vai, na verdade, né? Você acaba não indo, né? Porque fica muito grande. Pessoal, olha, super gostoso, compartilhei aqui com vocês, espero que tenha ajudado alguém. E qualquer coisa, depois deixa um comentário aqui na área de comentários ou me manda um direct, se ficou alguma dúvida, né? Direct significa me mandar uma mensagem aqui pelo Insta e que eu respondo todo mundo, tá bom? E a gente vai se falando então.